As eras geológicas são divisões amplas na escala de tempo geológico, organizadas em função de grandes eventos que mudaram o planeta. Elas estão subordinadas a íons e subdivididas em períodos. Cada era é caracterizada por mudanças significativas na fauna, flora, clima e geologia. Por exemplo, a era paleozoica é marcada pela explosão de vida no Cambriano, enquanto a Mesozoica é famosa pelos dinossauros. Já a Cenozoica é a era dos mamíferos e culmina no surgimento dos humanos. Esses marcos ajudam a entender a evolução da Terra ao longo de bilhões de anos. Sim, exatamente. O Proterozoico é um éon geológico, que vem antes do éon Fanerozoico. Ele se estende aproximadamente de 2,5 bilhões até cerca de 541 milhões de anos atrás. É subdividido em eras, como a Paleoproterozoica, Mesoproterozoica e Neoproterozoica. É um período crítico. Nele surgem os primeiros organismos eucariontes, ocorre a oxigenação da atmosfera, o grande evento de oxidação, e aparecem os primeiros organismos multicelulares. Ou seja, é um éon essencial para entender a complexificação da vida. Corresponde a um percentual gigantesco. O Proterozoico abrange cerca de 2 bilhões de anos, o que é quase metade da idade total da Terra, que tem em torno de 4,54 bilhões de anos. Em outras palavras, ele engloba uma porção enorme da história geológica, quando processos fundamentais da biosfera e da atmosfera se consolidaram. Sim, exatamente. O Arqueozoico, ou simplesmente Arqueano, é anterior ao Proterozoico. Ele começa por volta de 4 bilhões de anos atrás e se estende até cerca de 2,5 bilhões de anos atrás. É nesse éon que surgem as primeiras formas de vida, notadamente as bactérias. A atmosfera ainda era muito pobre em oxigênio e a crosta terrestre estava em fase de formação. Além disso, é um período associado à formação de rochas muito antigas que nos dão pistas sobre a Terra primordial. Essas inferências se fundamentam em um conjunto de ciências complementares. A geologia analisa a composição, estrutura e datação das rochas, revelando a cronologia da Terra. A paleontologia estuda fósseis, elucidando a evolução da vida ao longo das eras. A geoquímica investiga assinaturas químicas que indicam mudanças ambientais. A geocronologia aplica métodos radiométricos, como a datação por urânio-chumbo ou carbono-14, para determinar idades precisas. A estratigrafia analisa camadas rochosas, correlacionando eventos. E a astrobiologia também contribui, ao explorar como a vida pode ter surgido em ambientes primitivos. É a convergência dessas disciplinas que nos permite reconstruir eventos geológicos com rigor. Sim, há diversos vestígios. Do Arqueano e do Proterozoico, encontramos rochas antigas, como os gneisses, que chegam a 3 ou 4 bilhões de anos. Os fósseis mais emblemáticos são os estromatólitos, estruturas formadas por colônias de cianobactérias, datadas de mais de 3 bilhões de anos. Além disso, microfósseis de organismos unicelulares e fósseis moleculares indicam a existência de vida primitiva. Também há evidências geoquímicas de oxigenação na forma de depósitos de ferro bandado, registrando os grandes eventos biológicos do pré-cambriano. A Era Paleozoica é a primeira era do éon Fanerozoico, marcada pelo surgimento e diversificação explosiva da vida complexa. Ela se estende de cerca de 541 milhões até aproximadamente 252 milhões de anos atrás. É subdividida em 6 períodos principais: Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano. Durante o Cambriano, há a explosão cambriana de vida multicelular. No Devoniano, os peixes dominam, enquanto no Carbonífero, extensas florestas dão origem a grandes depósitos de carvão. No Permiano, ocorre a maior extinção em massa da história, que marca o fim da era. Paleozoico é sinônimo de transformação. Dos mares aos continentes, invertebrados, peixes, plantas terrestres e répteis emergem. Não, o contorno dos continentes no Paleozoico era bem diferente. Ao longo dessa era, os continentes passaram por processos de deriva continental. No Cambriano, havia várias massas continentais dispersas. Durante o Ordoviciano e Siluriano, esses blocos começaram a se aglutinar. No final do Paleozoico, no Permiano, quase todas as terras emergidas se uniram no supercontinente Pangeia. Portanto, a configuração era radicalmente distinta da atual, e Pangeia só começaria a se fragmentar no Mesozoico. Exatamente. A fragmentação da Pangeia no Mesozoico teve enorme impacto na evolução. À medida que os continentes se separaram, populações de espécies ficaram isoladas em diferentes massas terrestres.
Esse isolamento geográfico é um motor importante para a especiação. Grupos que antes compartilhavam o mesmo ambiente evoluíram separadamente, originando formas de vida distintas. Isso explica, por exemplo, a distribuição de certos grupos de animais e plantas em continentes hoje separados. A deriva continental, portanto, é um fator-chave na diversidade biológica que vemos atualmente. O Mesozoico, que durou de cerca de 252 a 66 milhões de anos atrás, é frequentemente chamado de Era dos Répteis ou Era dos Dinossauros. Ele é dividido em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. Durante o Triássico, os dinossauros surgiram, mas ainda compartilhavam o mundo com outros répteis e com os primeiros mamíferos. No Jurássico, os dinossauros se diversificaram e dominaram o ambiente terrestre, enquanto as primeiras aves surgiram. No Cretáceo aparecem as angiospermas, plantas com flores, e os dinossauros atingem seu auge. O Mesozoico se encerra com o evento de extinção do Cretáceo-Paleógeno, que extinguiu os dinossauros não avianos, abrindo caminho para a Era dos Mamíferos. Enquanto isso, o supercontinente Pangeia já estava se fragmentando, moldando os contornos continentais que conhecemos hoje. Sim, houve eventos vulcânicos muito significativos no Mesozoico. Um exemplo notável é a província magmática dos Trapes do Deccan, que ocorreu no final do Cretáceo, na atual Índia. Essa atividade vulcânica em larga escala liberou enormes volumes de lava e gases, e há evidências de que isso pode ter contribuído para mudanças climáticas e para a extinção em massa no fim do Mesozoico, em paralelo ao impacto do asteroide. Além disso, no Triássico, houve as trapes do Centro Atlântico, relacionadas à abertura inicial do Oceano Atlântico. Esses processos magmáticos foram geologicamente marcantes. O Cenozoico, que começou há cerca de 66 milhões de anos e continua até hoje, é a era dos mamíferos e das aves. Após a extinção dos dinossauros não avianos, os mamíferos se diversificaram rapidamente. A era é dividida em 3 períodos: Paleogeno, Neogeno e Quaternário. No Paleogeno, os mamíferos assumem papéis ecológicos antes ocupados por répteis. O Neogeno vê a evolução de muitos mamíferos modernos e grandes mudanças climáticas, como o resfriamento global. No Quaternário surgem os humanos e ocorrem ciclos glaciais. Geologicamente, os continentes se aproximam de suas posições atuais, e a biodiversidade se adapta à dinâmica climática. A transição do Mesozoico para o Cenozoico, no evento de extinção há cerca de 66 milhões de anos, foi catalisada por um impacto de asteroide combinado com intensa atividade vulcânica. Os dinossauros, sim, são répteis no sentido evolutivo, parte dos arcossauros, foram quase todos extintos, exceto suas linhagens avianas, ou seja, as aves. Sem os dinossauros dominando, o Cenozoico viu mamíferos, que eram pequenos e generalistas no Mesozoico, expandirem-se e ocuparem nichos antes dominados por répteis gigantes. A extinção em massa remodelou ecossistemas, promovendo radiação adaptativa, especialmente dos mamíferos, que passaram a dominar o Cenozoico. Sim, essa correlação é bem estabelecida na paleontologia. As aves são, de fato, dinossauros terópodes altamente derivados. A evidência vem tanto de fósseis quanto da anatomia comparada. Características como ossos ocos, penas, estrutura dos membros e detalhes do esqueleto mostram uma linha evolutiva contínua. No Jurássico, surgem fósseis como o Archaeopteryx, que compartilham características tanto de dinossauros quanto de aves. Com o tempo, os dinossauros avianos, ou seja, as aves, sobreviveram à extinção, tornando-se os únicos dinossauros modernos. Exato. Quando falamos de dinossauros avianos, estamos nos referindo aos dinossauros que evoluíram na linha das aves. Isso inclui não apenas formas voadoras, mas também os ancestrais diretos das aves modernas. O termo avianos refere-se à linhagem de terópodes, que ao longo da evolução, desenvolveu penas, asas e capacidades de voo. Assim, podemos dizer que todas as aves de hoje são dinossauros avianos, descendentes diretos dessa linhagem. O período terciário, hoje formalmente subdividido em Paleogeno e Neogeno, marca a grande diversificação dos mamíferos após a extinção dos dinossauros. No Paleoceno, mamíferos eram ainda relativamente pequenos, mas começaram a ocupar nichos ecológicos deixados vagos. No Eoceno, surgem formas mais especializadas, como os primeiros ungulados, carnívoros e primatas. No Oligoceno e no Mioceno, os mamíferos atingem grande diversidade. Surgem grandes herbívoros, predadores e os primeiros hominídeos. A evolução dos mamíferos foi marcada por radiação adaptativa, aproveitando a ausência de grandes répteis e respondendo às mudanças climáticas.
No Plioceno, os ecossistemas já se assemelham aos modernos, e a linhagem humana se delineia. O Quaternário, que começou há cerca de 2,58 milhões de anos e inclui o Pleistoceno e o Holoceno, é caracterizado por ciclos glaciais e interglaciais. O Pleistoceno viu repetidas expansões e retrações das calotas de gelo, moldando paisagens e forçando migrações de fauna. Nesse período, também surgiram e se diversificaram os hominídeos, culminando com o Homo sapiens. O Holoceno, que se inicia há cerca de 11,7 mil anos, é a era atual, marcada pelo clima interglacial estável, o surgimento da agricultura e o desenvolvimento das civilizações. Em resumo, o Quaternário é a era da glaciação, da megafauna, da evolução humana e, mais recentemente, da ação antrópica. A separação entre a linhagem humana e a dos grandes primatas ocorreu bem antes desse intervalo. As estimativas apontam que o ancestral comum entre humanos e chimpanzés viveu entre 6 e 8 milhões de anos atrás. A partir dessa bifurcação, surgem os primeiros hominíneos. Gêneros como Ardipithecus, cerca de 5 a 4 milhões de anos, e Australopithecus, entre 4 e 2 milhões de anos, precederam o gênero Homo. O Homo habilis aparece há cerca de 2,4 a 2 milhões de anos, e Homo erectus, com capacidades mais avançadas, já está presente há cerca de 1,9 milhão de anos. Assim, a diferenciação hominínea precede com folga o intervalo de 5 a 2 milhões de anos. Sim, entre as espécies do gênero Homo, o Homo erectus se destaca pela longevidade e pelo impacto evolutivo. Ele surgiu há cerca de 1,9 milhão de anos e persistiu por quase 2 milhões de anos, espalhando-se da África até a Ásia. Ele foi o primeiro a usar fogo e a fabricar ferramentas mais complexas. No entanto, em termos de nossa ancestralidade direta, é o Homo sapiens que se destaca por suas capacidades cognitivas e culturais. Mas, sem dúvida, o Homo erectus foi crucial na história evolutiva e pavimentou o caminho para nossa própria espécie, além de ter sido notavelmente resiliente. A amostragem é significativa, mas em comparação com a vastidão do tempo, ainda é relativamente limitada. A paleoantropologia já encontrou importantes fósseis. Temos dezenas de espécimes de Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neandertais e outros. No entanto, considerando a vastidão de milhões de anos e populações que existiram, o registro é fragmentado. Fósseis humanos são difíceis de preservar e dependemos de contextos específicos. Ainda assim, com fragmentos de crânios, mandíbulas, dentes e ossos, traçamos um cenário robusto, mas sempre passível de novas descobertas. A ciência está continuamente refinando essa linha. Os neandertais, Homo neanderthalensis, viveram na Eurásia aproximadamente entre 400 mil e 40 mil anos atrás. Eles eram adaptados ao clima frio, com corpos robustos, narizes grandes para aquecer o ar e um cérebro comparável ao nosso. Eles fabricavam ferramentas sofisticadas, praticavam rituais e, em alguns casos, enterravam seus mortos. Estudos genéticos mostram que humanos modernos cruzaram com neandertais e pessoas fora da África carregam pequena porcentagem de DNA neandertal. Eles desapareceram, talvez por competição, mudanças ambientais ou assimilação. A estrutura interna da Terra é dividida em camadas concêntricas, definidas tanto pela composição química quanto pelas propriedades físicas. De fora para dentro, temos a crosta, continental e oceânica, composta principalmente por silicatos, o manto, rico em silicatos de ferro e magnésio, e o núcleo, composto majoritariamente de ferro e níquel. Em termos mecânicos, a litosfera é a camada rígida mais externa, dividida em placas tectônicas. Abaixo dela, a astenosfera é parcialmente viscosa e permite o movimento dessas placas. O núcleo é subdividido em núcleo externo, líquido, responsável pela geração do campo magnético terrestre, e núcleo interno, sólido devido à altíssima pressão. Esse modelo de estrutura é inferido por métodos geofísicos, como a análise das ondas sísmicas. Atualmente, a crosta terrestre é estudada por uma combinação de métodos geofísicos, geológicos e geoquímicos.
A sismologia, por exemplo, utiliza a análise de ondas sísmicas de terremotos que variam de velocidade conforme atravessam materiais distintos. Já a geologia estrutural investiga rochas expostas em superfície, obtendo informações de afloramentos, escavações e sondagens. A geoquímica analisa composições químicas de minerais e isótopos, correlacionando amostras de rochas com processos internos. Além disso, perfurações profundas, como o projeto Polar, fornecem amostras diretas. Por fim, imagens de satélite e gravimetria complementam ao mapear variações regionais na crosta. A crosta é fundamentalmente formada por rochas que são agregados de minerais. Existem 3 grandes categorias: ígneas, sedimentares e metamórficas. As rochas ígneas formam-se a partir da solidificação de magma, sendo as intrusivas, granito, criadas no interior da crosta, e as extrusivas, basalto, na superfície. As sedimentares resultam da compactação de sedimentos, transportados por água, vento ou gelo, formando rochas como arenito ou calcário. Já as metamórficas surgem de rochas pré-existentes, transformadas por altas temperaturas e pressões, gerando, por exemplo, mármore a partir de calcário. Esses processos, em escala geológica, moldam a crosta continuamente. Rochas ígneas derivam da solidificação do magma, que é material fundido proveniente do interior da Terra. Elas se classificam em 2 tipos principais: intrusivas, ou plutônicas, e extrusivas, ou vulcânicas. As rochas intrusivas cristalizam lentamente dentro da crosta, formando cristais grandes. O granito é um exemplo. Já as extrusivas resultam da erupção do magma na superfície, esfriando rapidamente e gerando cristais pequenos. O basalto é um exemplo. Além da textura, a composição química varia. Rochas ígneas podem ser félsicas, ricas em sílica, como o granito, ou máficas ricas em ferro e magnésio, como o basalto. Elas são essenciais para entender o ciclo geológico e a formação da crosta. Um afloramento é uma exposição natural de rocha que aparece na superfície, sem cobertura significativa de solo ou vegetação. É um ponto crucial para os geólogos, pois permite o estudo direto das rochas in situ, ou seja, no seu contexto geológico original. Já a terra-rocha é um tipo de solo desenvolvido sobre rochas basálticas, especialmente em áreas subtropicais. É um solo rico em ferro e alumínio, com coloração avermelhada, conhecido por sua fertilidade. No Brasil, a terra-rocha é famosa em regiões do Paraná e São Paulo, proporcionando excelentes condições para a agricultura. Rochas sedimentares formam-se a partir da deposição, compactação e litificação de sedimentos, que são fragmentos de outras rochas, minerais ou matéria orgânica. Esses sedimentos são transportados por água, vento ou gelo e depositam-se em camadas. Com o tempo, a pressão das camadas superiores compacta esses sedimentos e a cimentação mineral os transforma em rocha. São classificadas em 3 tipos principais: clásticas, formadas por fragmentos de outras rochas, como arenito; químicas, precipitação de minerais, como calcário; e orgânicas, acúmulo de restos orgânicos, como carvão. Elas registram a história ambiental da Terra e frequentemente contêm fósseis. Rochas sedimentares químicas formam-se pela precipitação de substâncias dissolvidas em soluções aquosas. Quando as condições de temperatura, pressão ou concentração mudam, os minerais dissolvidos cristalizam e formam camadas rochosas. Um exemplo clássico é o calcário, formado pela precipitação de carbonato de cálcio, muitas vezes em mares rasos ou lagos evaporíticos. O gesso e a halita sal-gema são outros exemplos, precipitando-se em ambientes de alta evaporação. Tais rochas documentam condições químicas e climáticas do passado e, frequentemente, acumulam-se em camadas estratificadas. A teoria da deriva dos continentes, proposta por Alfred Wegener no início do século XX, sustenta que os continentes não são fixos, mas se movem ao longo do tempo geológico. Wegener identificou indícios geológicos e paleontológicos, como fósseis idênticos em continentes separados por oceanos e a encaixar das linhas costeiras. Contudo, o mecanismo só foi plenamente compreendido com a tectônica de placas. A litosfera, incluindo a crosta, é fragmentada em placas que flutuam sobre a astenosfera. Convecções no manto impulsionam essas placas, fazendo os continentes se afastarem ou colidirem, resultando em cordilheiras, fossas oceânicas e nova crosta. As zonas de divergência são regiões onde 2 placas tectônicas se afastam. Nesse processo, o magma ascende e forma nova crosta. Um exemplo típico é a dorsal mesoatlântica.
Essas zonas criam bacias oceânicas e cadeias montanhosas submarinas. Já as zonas de convergência ocorrem onde duas placas se chocam. Em uma convergência oceano-continente, a placa oceânica subduz sob a continental, gerando arcos vulcânicos e fossas. Em convergência continente-continente, as placas colidem, formando cadeias de montanhas, como o Himalaia. Ambas são fundamentais na dinâmica da crosta. As fronteiras entre placas tectônicas são classificadas em três tipos principais. As fronteiras divergentes, onde as placas se afastam, como nas dorsais meso-oceânicas, criam nova crosta ao permitir que o magma suba. As fronteiras convergentes, onde as placas colidem, resultam em subducção, se uma delas é oceânica, ou em orogênese, formando cadeias de montanhas. As fronteiras transformantes são aquelas em que as placas deslizam lateralmente, uma em relação à outra, sem criação ou destruição de crosta. Um exemplo é a falha de San Andreas. Essas linhas delimitam o movimento contínuo e dinâmico das placas. Abalos sísmicos ou terremotos ocorrem quando há liberação súbita de energia acumulada nas zonas de contato entre placas tectônicas ou falhas geológicas. Essa energia se propaga em forma de ondas sísmicas, causando tremores na superfície. A maioria está associada às zonas de convergência ou transformantes. Já o vulcanismo é o processo pelo qual o magma do interior da Terra atinge a superfície, gerando erupções. Isso ocorre comumente em zonas de subducção, vulcões de arco, ou em dorsais oceânicas, vulcanismo fissural, além de pontos quentes. Ambos os fenômenos são expressões do dinamismo interno da crosta em manto. Atualmente há vulcões ativos como o Kilauea, no Havaí, que está em erupção intermitente desde dezembro de 2024. O vulcão de Fuego, na Guatemala, que libera cinzas regularmente, e o Kliuchevskoy, na Rússia, que tem erupções com plumas de cinzas altas. Esses vulcões são monitorados por autoridades locais e sua atividade tem impactos regionais, como alertas para aviação ou áreas próximas. Sim, o Monte Fuji é de fato um estratovulcão icônico no Japão, com uma forma cônica bem simétrica. Outros exemplos notáveis são o Monte Vesúvio, na Itália, conhecido por soterrar Pompeia, e o Monte Rainier, nos Estados Unidos. Esses montes vulcânicos formam-se por sucessivas erupções, acumulando camadas de lava, cinzas e detritos, e alguns permanecem ativos ou potencialmente ativos, exigindo monitoramento. Sim, o Parque de Yellowstone está localizado sobre um ponto quente, uma pluma de magma vinda do manto. Ele abriga um supervulcão, a caldeira de Yellowstone, resultado de erupções vulcânicas gigantescas no passado. Embora não tenha tido uma grande erupção nos últimos 640 mil anos, sua atividade geotérmica é intensa, geysers, fumarolas e fontes termais. Os cientistas monitoram de perto o movimento do magma sob a caldeira, pois, apesar de o risco de erupção ser baixo, cientificamente, é um dos sistemas vulcânicos mais estudados do mundo. A estrutura geológica do Brasil é bastante antiga e estável. Dominam os crátons, que são blocos de rocha extremamente antigos e estáveis, como o cráton amazônico, o cráton do São Francisco e o cráton do São Luís. Entre eles, há faixas orogênicas, que são cinturões de montanhas antigos, já erodidos, como o Cinturão Brasília. Além disso, temos bacias sedimentares extensas, como a Bacia Amazônica, a Bacia do Paraná e a Bacia do Parnaíba, ricas em sedimentos. Por fim, há escudos cristalinos, com rochas ígneas e metamórficas expostas, como o escudo atlântico. Essa estrutura define a base geológica, influenciando o relevo, recursos minerais e solos do país. Não, chapadas não são dobramentos. Na verdade, chapadas são formas de relevo associadas a camadas sedimentares horizontais ou subhorizontais que resistem mais à erosão. Normalmente formam topos planos e vertentes abruptas. Já os dobramentos ocorrem em cinturões orogênicos, onde a tectônica de convergência deformou rochas mais antigas em dobras. No Brasil, chapadas como a Chapada Diamantina correspondem a remanescentes de camadas sedimentares elevadas, enquanto dobramentos, como os Andes, são estruturas muito mais tectonicamente intensas. Sim, a Bacia do Paraná é uma grande bacia sedimentar que se estende por boa parte do sul do Brasil, abrangendo também parte do sudeste e centro-oeste. Ela acumula espessas camadas de rochas sedimentares, depositadas ao longo da era Paleozoica e Mesozoica. A bacia é famosa pela sequência do Grupo São Bento, que inclui derrames basálticos da Formação Serra Geral,
formando o derrame de lava basáltica que originou o solo fértil da terra-rocha. Portanto, é sim uma área sedimentar, com camadas de arenito, folhêlio, calcário e derrames basálticos. Sim, esse evento ocorreu no período Cretáceo, há cerca de 130 a 140 milhões de anos, durante o processo de abertura do Atlântico Sul. Não foi um vulcão isolado, mas um evento de vulcanismo fissural de larga escala. O magma ascendeu por fraturas na crosta, cobrindo vastas áreas. Esse tipo de vulcanismo gerou as chamadas traps do Paraná e Tendeca, com derrames sucessivos de basalto. Com o tempo, esse basalto se intemperizou, formando o solo conhecido como terra-rocha. É um dos maiores eventos vulcânicos continentais da história, mas hoje não há vulcões ativos ali. O potencial minerador do Brasil deriva da sua diversidade geológica. Os crátons, como o Amazônico e o São Francisco, abrigam jazidas de ouro, ferro e diamante. O quadrilátero ferrífero em Minas Gerais é um dos maiores depósitos de minério de ferro do mundo. A província Carajás, no Pará, concentra ferro, cobre, níquel e ouro. Já a Bacia do Paraná, com suas sequências sedimentares, é rica em carvão mineral. O Brasil é líder na produção de nióbio, araxá, manganês, Amazônia e maciço do Urucum e bauxita. Essa geodiversidade sustenta uma atividade mineradora estratégica para a economia, sendo o país um dos maiores exportadores globais de minérios. Bauxita é uma rocha residual rica em alumínio, composta principalmente de minerais como gibsita, diásporo e boemita. Ela se forma pela intemperização intensa de rochas aluminosas em climas tropicais. A bauxita é a principal fonte de alumínio, pois ao ser processada, via processo BEA, obtém-se alumina, óxido de alumínio, que por eletrólise é transformada em alumínio metálico. Esse metal é essencial na indústria, dada sua leveza, resistência à corrosão e ampla aplicabilidade, desde embalagens até aviação. O Brasil possui grandes reservas, especialmente no Pará, com destaque para a região de Troubetas. O carvão mineral é um recurso geológico, mas é classificado como um combustível fóssil, não um mineral industrial. Ele se forma a partir da decomposição de matéria vegetal soterrada, submetida a calor e pressão por milhões de anos. No Brasil, o carvão está associado a bacias sedimentares, como a Bacia do Paraná, concentrado no Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Embora seja menos relevante na matriz energética brasileira, ele foi historicamente importante na indústria siderúrgica. Hoje, seu uso é mais discutido devido ao impacto ambiental, mas ele ainda integra a economia energética em menor escala. O cobre no Brasil é encontrado em depósitos de origem hidrotermal e magmática, com destaque para a província mineral de Carajás, no Pará. Essa região abriga algumas das maiores minas de cobre do país, como a mina do Sossego e a mina do Salovo. O cobre é extraído, processado e exportado, tanto como concentrado quanto como metal refinado. A demanda interna é significativa, já que o cobre é essencial em condutores elétricos, eletrônicos e na construção civil. A mineração de cobre no Brasil é altamente relevante para a pauta exportadora, contribuindo para a diversificação mineral do país. O cromo é um elemento metálico essencialmente encontrado em minerais como a cromita, um óxido de ferro e cromo. Ele é crucial na produção de aços inoxidáveis e na galvanização de superfícies, devido à sua alta resistência à corrosão. No Brasil, o cromo é explorado principalmente no estado da Bahia, na região de Campo Formoso, onde estão as principais jazidas de cromita. A exploração ocorre por mineração a céu aberto ou subterrânea, e o cromo extraído é utilizado tanto na siderurgia nacional quanto exportado. A presença do cromo reforça a importância do Brasil em ligas metálicas e revestimentos industriais. O chumbo é um metal denso e maleável historicamente utilizado em baterias, tintas, soldas e blindagens contra a radiação. Ele ocorre em minerais como a galena, um sulfeto de chumbo. No Brasil, a produção de chumbo é relativamente menor se comparada a outros metais, mas há reservas conhecidas, como na região de Boquira, na Bahia, e em Vazante, Minas Gerais, onde ocorre em associação com zinco. A exploração é cuidadosa devido à toxicidade do chumbo, que exige controle ambiental rigoroso. Hoje, o chumbo é essencial, mas seu uso tem sido substituído em muitas aplicações por materiais menos tóxicos, embora ainda seja explorado. A brica é um agregado de rocha fragmentada obtida por britagem. Trata-se de um material pétreo, geralmente derivado de rochas como granito, basalto ou calcário, trituradas em tamanhos específicos.
A brita é amplamente utilizada na construção civil, especialmente em concretos, pavimentação e obras de infraestrutura. No Brasil, a brita é explorada em pedreiras, onde as rochas são detonadas e posteriormente processadas. É um insumo fundamental para as bases e estruturas, garantindo resistência e estabilidade. O Brasil, com sua vasta geologia, tem ampla produção de brita, essencial para o setor de obras. O estanho é um metal obtido principalmente da cassiterita, que é um óxido de estanho. Ele é muito importante para a produção de soldas, ligas metálicas, como o bronze, cobre com estanho, e revestimentos anticorrosivos, como a laminação de aço para produzir o aço estanhado. No Brasil, o estanho é explorado principalmente na Amazônia, com destaque para o estado de Rondônia, província estanífera de Ariquemes, e para o Pará. O estanho brasileiro é relevante no mercado global e o país está entre os principais produtores mundiais. O metal, por ser maleável e resistente à corrosão, continua sendo essencial em eletrônica, em embalagens e na indústria automotiva. A extração de ferro no Brasil é extremamente relevante, colocando o país entre os maiores produtores mundiais. O minério de ferro está concentrado em formações ferríferas, especialmente nos chamados itabiritos. A principal região produtora é o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, seguido da província Carajás, no Pará, com alto teor de ferro. O minério é extraído a céu aberto, em minas como Carajás, a maior mina a céu aberto de ferro do mundo, e em complexos como Itabira. O ferro é primordial na siderurgia, sendo base para o aço, usado em construção, automóveis e máquinas. A Vale é o principal player, e o Brasil é um dos líderes globais de exportação de minérios de ferro. O Brasil é um produtor relevante de ouro com exploração moderna e diversificada. As principais jazidas estão em Minas Gerais, como no quadrilátero aurífero, no Pará, com destaque para a mina de Serra Pelada e Carajás, e na Bahia, província aurífera de Jacobina. A produção atual é feita por grandes mineradoras, como a AngloGold Ashanti e a Vale, além de operações de menor escala. O ouro é extraído principalmente de depósitos primários em rochas e também de aluviões. O país exporta parte significativa da produção e utiliza o metal tanto para reserva de valor, quanto em aplicações industriais e joalheria. A produção segue regulamentos ambientais rigorosos, buscando equilíbrio entre exploração e sustentabilidade. O manganês é um metal essencial na produção de ligas de aço, conferindo dureza e resistência ao desgaste. No Brasil, as principais jazidas de manganês estão na região da Serra dos Carajás, no Pará, e no maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. A extração ocorre em minas a céu aberto, com o minério de alta qualidade sendo exportado ou utilizado internamente na siderurgia. O Brasil já foi um dos maiores produtores mundiais, e apesar de hoje sua produção ser mais modesta, o manganês continua sendo um insumo estratégico, especialmente para o setor de ligas metálicas. O níquel é um metal importante em ligas metálicas, especialmente em aços inoxidáveis e superligas, devido à sua resistência à corrosão e altas temperaturas. No Brasil, as principais reservas de níquel estão no Pará, em projetos como Onça Puma, e em Goiás, na região de Niquelândia. A extração é feita por mineração a céu aberto, ou subterrânea, com posterior processamento em ferro-níquel ou níquel refinado. O níquel brasileiro atende tanto o mercado interno quanto é exportado. Com o crescimento da demanda por baterias, como as de íon lítio, o níquel ganha ainda mais relevância como componente estratégico na transição energética. O urânio é um elemento radioativo fundamental para a produção de energia nuclear. No Brasil, as principais reservas estão em Caetité, na Bahia, e em Santa Quitéria, no Ceará. A exploração de urânio no Brasil é monopólio estatal, realizada pela INB, Indústrias Nucleares do Brasil. O urânio extraído é convertido em concentrado, yellow cake, e posteriormente enriquecido para uso em usinas nucleares. O Brasil utiliza o urânio em suas usinas, como Angra 1 e 2, e mantém a tecnologia nuclear sob controle estatal, tanto para garantir a segurança, quanto para fomentar a autossuficiência energética em setores estratégicos. O petróleo no Brasil é um recurso estratégico, explorado tanto em terra quanto em plataformas offshore. As principais bacias são a de Campos, Santos e a do Pré-Sal, que contém reservas gigantes em águas ultraprofundas. A Petrobras é a principal operadora, mas o setor também foi aberto a empresas privadas. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo da América Latina, sendo a produção vital para combustíveis,
petroquímica e exportação. A autossuficiência foi alcançada em 2006 e o pré-sal ampliou a relevância do Brasil no cenário global. Contudo, há também desafios ambientais e a transição para fontes renováveis no horizonte. O quadrilátero ferrífero é uma região mineradora em Minas Gerais, conhecida por suas abundantes jazidas de minério de ferro. Ele abrange cidades como Belo Horizonte, Itabira, Ouro Preto e Congueias. As formações ferríferas bandadas, conhecidas como itabiritos, são o principal alvo de exploração. A região não é apenas rica em ferro, também possui ouro, manganês e outros minerais. Historicamente, o quadrilátero ferrífero foi um motor do desenvolvimento de Minas Gerais e continua sendo um dos maiores polos de mineração do Brasil, contribuindo significativamente para a economia nacional. O projeto Grande Carajás foi um megaprojeto de exploração mineral, energético e de infraestrutura, lançado na década de 1980. Ele abrange a região de Carajás, no Pará, onde estão vastas reservas de minério de ferro, mas também cobre, manganês, ouro e níquel. O projeto foi impulsionado pela exploração da maior mina de ferro a céu aberto do mundo, a mina de Carajás, e envolveu a construção de infraestrutura massiva, como a Estrada de Ferro Carajás e o Poço de Ponta da Madeira, no Maranhão. Além da mineração, integrou projetos de hidrelétricas e incentivos à colonização e agropecuária. O projeto foi vital para a economia, mas também trouxe desafios socioambientais na Amazônia. Sim, o Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do Brasil. A produção ocorre principalmente por evaporação solar, utilizando as condições climáticas favoráveis: sol intenso, baixa umidade e ventos constantes. As salinas estão concentradas na região de Mossoró e Areia Branca. O sal marinho extraído é utilizado tanto para consumo alimentício quanto para a indústria química, como na produção de cloro e soda cáustica. Assim, o estado é o polo salineiro mais relevante do país. A exploração mineral no Brasil, embora economicamente essencial, gera impactos ambientais significativos. A remoção de cobertura vegetal e o deslocamento de grandes volumes de solo degradam paisagens e habitats. A contaminação de rios e lençóis freáticos por rejeitos, como o rompimento de barragens, casos de Mariana e Brumadinho, traz danos irreversíveis aos ecossistemas e populações. Além disso, há emissões de CO2, poeira e ruído, bem como conflitos socioambientais com comunidades locais, indígenas e quilombolas. O país tem avançado em regulamentações ambientais, mas a complexa conciliação entre desenvolvimento econômico e preservação é um desafio contínuo. Sim, a reciclagem de metais no Brasil é uma atividade crescente, especialmente para alumínio, aço e cobre. O Brasil tem uma das maiores taxas de reciclagem de alumínio do mundo, impulsionada pela cadeia de latas de bebidas, que ultrapassa 95%. Há políticas de logística reversa, incentivando a reciclagem de embalagens. O aço também tem alta reciclagem, especialmente em siderurgias que usam sucata. Embora não seja perfeita, a política de reciclagem está em evolução. Há programas de conscientização, cooperativas de catadores e legislação como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ainda há desafios, mas a reciclagem de metais é parte integrante da estratégia de sustentabilidade no país.